Vamos levantar as nossas mãos, abençoar a sua vida, seu ministério, aquilo que Ele tem e preparou para falar aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair daqui diferentes, Senhor. Que esta palavra venha fazer diferença em nossas vidas. E não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Amém? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Sânzio, sua família. Nós abençoamos o seu ministério, o seu chamado. Mas queremos nessa noite ouvir a tua palavra. Ó Senhor, que possamos sair daqui diferentes. Sair daqui, Senhor, convictos da tua palavra, compreendendo a tua palavra, entendendo a tua palavra. Por isso nós o abençoamos. Que o Espírito Santo usa ele com poder, graça e entendimento. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz e graça, irmãos. Deus os abençoe. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis, o capítulo é o 32. E os versículos são do 22 ao 32. Gênesis, o capítulo é o 32. Capítulo o quê? Como finalização, a iniciação no 22. Vocês oraram por mim, deixa eu aproveitar o tempo e orar por vocês. Posso? Em nome de Jesus? Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui e o Senhor vendo. Isso não pode ser algo tão comum. Se falta a sensibilidade para percebermos isso, venha modificar. Venha gerar em nós, ó Pai, uma percepção que sem a sua ajuda não é possível. Venha gerar em nós, Deus, aquela condição de poder olhar para o Senhor, enxergar o Senhor pela fé e nisto contemplar as misericórdias, os encaminhamentos, as promessas. Ajuda-nos nessa noite. Fale conosco, para que a gente cresça, para que a gente seja consolado, para que sejamos libertos, para que sejamos melhores, mais conciliados com aquilo que a Tua palavra diz a respeito de cristianismo. Nos ajude, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Você já reparou que em dado momento da sua vida você vai ter que marcar, agendar alguns encontros com Deus? Porque historicamente você já está concluindo que algumas coisas só Deus para te dar resposta. Só Deus para resolver as suas questões. Só Deus para te animar. Só Deus para vivificar em você uma nova perspectiva. Você já reparou que essa necessidade é uma necessidade emergente? Marcar um lugar para conversar com Deus. E você é quem você é. Você é essa pessoa limitada, carente. A Bíblia diz que você é pecador. A Bíblia, ao fazer um diagnóstico em relação à nossa pessoa, diz que somos pessoas frágeis, necessitadas. A Bíblia, ela vem falando de muita gente que fugiu. Parece ser uma habilidade nossa
fugir, não enfrentar. A Bíblia fala de Adão, o primeiro homem, que após o pecado fugiu. A Bíblia relata a respeito de Moisés, que após cometer um ato de homicídio, fugiu. A Bíblia fala sobre Jacó, que depois de ter feito algumas espertezas, cometido algumas atitudes de forma astuta, fugiu para uma terra chamada Padã Arã. Então parece que está na nossa natureza fugir de Deus. Só que, independentemente da fuga que os homens tentam fazer, realizar, o olhar de Deus não é perdido. A Laópsia está fugindo, mas eu estou vendo ele fugindo. Está indo para longe, mas eu sei para onde que ele está indo. E quando eu vou ler esse texto, que é um texto clássico, onde Jacó luta com Deus. Como assim? Como é que se luta com Deus? Jacó, fugindo, foi para uma terra chamada Padã Arã, a mandado da sua mãe: vai, porque o seu irmão está meio bravo com você. Nós fizemos coisas que Esaú não vai gostar. Vai embora, foge, ele pode te matar, e te matar assim que seu pai Isaque morrer. Você fez coisas que não devia. E quando as pessoas fazem coisas que não devem, elas fogem. Lá nessa terra de Padã Arã, Jacó se estabeleceu. Só que antes de chegar lá, ele foi dormir e Deus o visitou no sono. Nós precisamos sermos visitados por Deus. E Deus para ele fez uma promessa: vou ser com você aonde você for, não vou te desamparar e vou te abençoar. E lá em Padã Arã, ele recebe um outro comunicado: é hora de voltar. Volta para Canaã. Só que a ideia dessa mensagem de Deus pedindo retorno para Jacó era a ideia de fazer com que Jacó tivesse um encontro com ele. Onde? No Val de Jaboque. Todo mundo tem um Val de Jaboque. Todo mundo precisa de um Val de Jaboque. É o lugar que você luta com Deus, vai transpor, e Deus está ali para falar com você, para transformar a sua vida. E quando eu vejo a vida de Jacó, lá em Romanos capítulo 9, através da inspiração dada pelo Espírito de Deus, na vida de Paulo, o apóstolo, eu vejo em Romanos 9, Paulo falando a respeito dessa divina escolha que Deus faz. Eita, Deus inusitado! Escolhe antes de nascer, antes de se fazer o bem e o mal. Paulo, no capítulo 9 de Romanos, vai falar sobre essa escolha que foi feita por Deus, e ela não dependia de mérito nenhum, de homem algum, de circunstâncias nenhuma. É como se Deus dissesse: eu te quero. Tem gente melhor, Deus, mas eu te quero. Deus, vamos analisar direitinho. Tem gente melhor.
Pode ir lá no capítulo 9 de Romanos. O apóstolo Paulo faz uma referência à escolha de Jacó. E aí começa a história de Jacó. Já eu vou ler o texto. Mas antes de ler o texto, deixa eu fazer uma narrativa a respeito da vida de Jacó. Jacó nasce por uma escolha. Jacó nasce e se constitui, diz a Bíblia lá, em um homem pacato. O que é um homem pacato? O homem pacato é um homem que, na realidade, é brando, sossegado. Você olha para o homem pacato assim, qual é o tipo de impressão que você tem? Isso não vai dar em nada. A gente gosta de guerreiro. Numa linguagem moderna, secular, nós gostamos de gente proativa. Vai lá, enfrenta, toma, dispersa, acorda, dorme, vamos embora. Mas a Bíblia, e eu não estou inventando isso, a Bíblia vai falar como característica pessoal, algo que faz parte da vida de Jacó: homem pacato. Tanto que ele precisa de ajuda na sua condição sossegada. Obrigado, Marcos, Deus te abençoe. Para fazer as suas tramas, para fazer com que os seus comportamentos dessem resultado. Ele contou com a ajuda da mãe. Jacó, ele aproveita a necessidade do irmão, que chega cansado, exausto, e negocia o direito de primogenitura. Eu tenho que ser sucinto para você entender aqui a história de Jacó, porque eu vou precisar que você compreenda essa história. Jacó, para pegar a bênção do irmão Esaú, ele mente a seu pai Isaque, dizendo ser Esaú. Vai, Jacó, vai que eu estou te vendo. Esaú, ao voltar da caça, vê que havia sido enganado. Jacó não para por aí, ele age de maneira enganosa para obter vantagens pessoais. Ele coloca a roupa de Esaú, os trajes de Esaú. Isso prova que Jacó achava que para que pudesse dar certo em sua vida, ele tinha que manipular, trapacear, ser esperto. Jacó foi esperto. E Deus, olhando para Jacó, Jacó se vê na necessidade de fugir da sua terra para Padã Arã. E aí nesse percurso, ele tem que parar para dormir, e ele para para dormir, e nessa condição de sono, Deus fala com ele de maneira categórica, expressa, de maneira que ele não pudesse ter dúvida. Deus diz a ele assim: sou contigo, te guardarei, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra. Deus já estava dizendo o seguinte: você está indo, hein? Mas você vai ter que voltar. Mas eu não vou te desamparar. Está no texto, versículos anteriores. Agora, fala que nesse sono de Jacó, que mais me impressiona, que mais me traz estímulo, é a determinação que Deus faz, dizendo a Jacó: até cumprir eu aquilo que te hei ter referido. Em outras palavras, eu tenho um plano com você, eu tenho um objetivo com você. E Jacó recebe isso como promessa. Vai Jacó então para Padã Arã. E Jacó encontra lá em Padã Arã Labão, seu futuro sogro.
E de uma forma resumida, o que o sogro fazia era enganar, enganar e enganar Jacó. Mas não se esqueça, Jacó também enganou e enganou. Parece se encaixar muito bem na palavra que diz: o que você planta, você colhe. Só que Deus já começa a trabalhar, porque Deus te aceita do jeito que você é. Ele só não vai deixar do jeito que você está, do jeito que você foi. Ele tem um trabalho a fazer com você. Ele tem uma transformação a ser feita com você. Deus já começa a criar algumas dificuldades na vida de Jacó, dificuldades disciplinares. Você sabe o que é isso? Dificuldades disciplinares. Eu vou te explicar. É quando, para o bem da pessoa, Deus corrige. Aí não. É quando, para o bem da pessoa, Deus cria umas circunstâncias para que a pessoa pense diferente. Vou ter que fazer isso, vou ter. E Jacó já começa a pensar diferente, porque Jacó começa a ver que Lia, que sofria desprezo, não é essa Lia, né, Lia? Não é você. Mas essa Lia da Bíblia que sofria desprezo, Deus propositalmente a fez fecunda. Ao passo que Jacó amava Raquel, e Deus a fez estéril. Deus só trocou as bolas. O que eu quero, não tenho. O que eu tenho, eu não quero. Isso aí já começam a vir algumas observações que podemos fazer das condições que Deus impõe, condições essas que vamos chamar essa noite de dificuldades disciplinares. Jacó começa a perceber que as coisas já não estavam sendo como ele pretendia. E quando a gente começa a observar que a coisa não está sendo do jeito que a gente idealizou, da maneira como projetamos, como sonhamos, a gente já começa a pensar diferente. É possível que Deus esteja fazendo você pensar diferente. Só que naquela terra, Padã Arã não era a terra de Jacó. Mas o mérito aqui não é a terra, não é o ambiente, é a presença de Deus. E Jacó, diz o texto bíblico, que se enriquecia naquela terra. Qual terra? Uma terra que não era dele, Padã Arã. E em dado momento, já próspero, Jacó chama Lia, chama Raquel e quer conversar com ela. E essa conversa é um pouco séria, porque Jacó vai dizer a Lia e a Raquel: o seu pai, o meu sogro, ele me engana, como se ele não tivesse enganado. Por 10 vezes Labão já trocou o meu salário. Ele só não me fez mal, e o texto diz isso, porque Deus não permitiu. Deus havia aparecido e dado uma comunicação a Jacó novamente, dizendo a ele que agora era a hora de se levantar, sair da terra de Padã Arã e voltar para a terra da sua parentela. Deus movimenta as pessoas, tá? Tira, põe, tira, dependendo da necessidade. E aí começa a história de Jacó voltando para Canaã, e dá-lhe perseguições, a começar pelo seu sogro, que vai sendo perseguidor dele. E ali você imagina só uma pessoa sendo perseguida. O que vem à mente? O que vem ao coração? Medo, dúvida, angústia,
Ele ainda voltando para a terra, ele tinha que lembrar, e isso não saía do seu coração: será que eu vou ser aceito pelo meu irmão Esaú? Por quê? Eu tomei a primogenitura dele, e a bênção que era destinada a ele, que meu pai Isaac estava liberando, aquela bênção, eu sei, era para ele. Só que recaiu em mim. O que vai ser? Se tem uma coisa que perturba muito as pessoas, é algo relacionado ao futuro. Como que vai ser? Como será? Como que Deus vai resolver essa questão? De maneira mais madura, de maneira mais profunda, ou dentro de certas superficialidades, todo mundo questiona isso. E agora, Deus? Os dias já estão passando, eu estou caminhando, como é que isso será resolvido? Agora eu vou ler o texto, versículo 22. Gênesis 32. Levantou-se naquela mesma noite Jacó, tomou suas 2 mulheres, era a hora de voltar para Canaã, seus 11 filhos, e ele chegou no seu movimento a um lugar para transpor chamado Val de Jaboque. Eu fico pensando você no seu Val de Jaboque. Não estou nisso não, pastor. Não. Você que acha. Versículo 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Irmãos, tem hora, vai ter hora, que é só você e Deus. Não entra o marido, não entra a esposa, não entram os filhos, não entra o médico, não entra o dinheiro, não entra a saúde, nada entra. É só você e Deus. Diz o texto, versículo 24: ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. O homem já estava lá, viu? Ele ia passando. Quem propõe a luta é o próprio Deus. E é uma luta, irmãos. Uma luta de questionamentos, uma luta de impaciência, uma luta de não saber como tratar, uma luta de o que esperar e não saber o que esperar. É uma luta. Vendo o versículo 25: este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, o nervo ciático, esse que você tem, você precisa dele para andar. Se ele se inflamar, se ele tiver alguma coisa que dê a ele uma certa condição doentia, você para, você manca, você não consegue andar normalmente. Diz o texto que Deus o tocou na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Deus deu a ele um golpe. Que golpe é esse? Qual que é a finalidade desse golpe? Versículo 26. Disse este, e Deus dizendo: agora ele vai desistir. Porque quando a dificuldade acontece, a tendência natural é a desistência. Quando o problema ele vem e o enfrentamos, a tendência natural é virarmos as costas. Lembra do início da pregação que eu disse que hoje a nossa natureza ela gosta de fugir. Foge, 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 não enfrenta, não enfrenta. Então disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Só que Jacó vai responder assim, respondeu Jacó:
Não te deixarei ir se me não abençoares. Insistente. Baleado, frágil, debilitado, vulnerável, e ainda assim ali com a postura de insistência. Isso te diz respeito a alguma coisa? Claro que diz. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ele foi sincero. O significado da palavra Jacó, naquela época o nome era dado em forma de identidade. O nome dizia quem a pessoa era. Você imagina? E quando ele revela isso, ele expõe isso, ele consegue desnudar isso. Ele está dizendo o seguinte: eu sou suplantador, aquele que supera, aquele que tem uma atitude esperta, se necessário, até astuta, enganosa, para alcançar os meus objetivos. Ele foi altamente sincero: eu sou quem sou, Senhor, sou esse cara. Então, essa pessoa que estava lutando com ele, que era o próprio Deus, disse assim para ele, versículo 28, então disse, já não te chamarás Jacó, eu vim para te transformar. Eu não posso deixar você ser a pessoa que você é. Você precisa melhorar. Agora você vai se chamar Israel, aquele que luta com Deus, aquele onde Deus está com ele, perto dele. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, se eu ler de novo, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29, tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que o senhor quer saber o meu nome? Você já fez essa pergunta no texto? Por que Jacó pergunta o nome de Deus? Porque assim como Jacó revelou a sua origem, dizendo que era Jacó, o suplantador, ele queria saber quem é aquela pessoa em termos de origem. Que origem que Deus tem? Deus é quem Ele quer ser. Deus faz o que Ele quiser fazer. Deus não responde Jacó. Jacó, olha só. Por que perguntas meu nome? Não respondeu. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó, Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então vamos lá, vamos falar no seu coração, em nome de Jesus. O texto vai dizer que Jacó transpôs o val de Jaboque. Era o lugar do encontro marcado que Deus queria falar, transformar a vida de um homem. Tem um lugar para você que Deus está te empurrando, te levando. E Deus leva as pessoas através de circunstâncias, de boas consciências, através de conselhos alheios. A forma, a maneira como Deus vai te levar, eu não sei. Mas Deus estava levando Jacó para transpor o val de Jaboque. O lugar do encontro com Deus, onde Jacó poderia ali lutar, onde ele poderia ser quem ele era, expor toda a sua condição, e se ele fosse ferido, ele poderia continuar sendo quem ele era, mas a transformação viria. Ali no val de Jaboque era o lugar da luta. A gente tem esse lugar. A finalidade dessa luta era transformar, mudar, dar nova forma, mudar a compreensão de Jacó, fazendo com que ele pudesse se ver diferente, ver a vida diferente. Era um momento de transformação. Esse momento vai acontecer com você, não se engane. Jacó sai do lugar de Padã Arã para Canaã por ter uma palavra, volta.
Eu preciso falar com você. Eu preciso ir para o versículo número 23. Diz a Bíblia que Jacó tomou o que lhe pertencia e fez passar com ele o ribeiro. Passa, gente, passa. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aquilo que Deus me deu, eu preciso andar e andar comigo sem que eu dispense, sem que eu desvalorize, sem que eu banalize. São 3 lotes, né? Tinha 12 mulheres. Jacó tinha uma promessa e uma palavra diretiva. A promessa ele recebeu saindo na fuga, indo para Padã Arã, e a direção ele recebeu na terra de Padã Arã, de maneira que aquilo que foi dado a Jacó estava com ele no val de Jaboque. Quando Deus falar com você alguma coisa, ande com isso onde você for, dentro do carro, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aquilo que Deus te disser, ande com isso aonde você for. Jacó, ele vai para o val de Jaboque com tudo aquilo que lhe pertencia. Jacó estava atravessando o val de Jaboque com tudo aquilo que Deus havia dado a ele, inclusive com as suas promessas. Vá para qualquer lugar, mas leve com você as promessas que Deus te deu. No versículo 24, depois que Jacó havia atravessado tudo aquilo que lhe pertencia, o texto vai dizer assim: ele ficou só. Esse é o momento, ficar sós com Deus. Ele ficou sem companhia, sem presença física, sem presença familiar. Era ele e Deus, Deus e ele, Deus e ele, ele e Deus, ninguém mais. E ali se podia gritar, recuar, esse que é o primeiro lote, né? fazer o que tivesse vontade de fazer. E Deus estava ali tomando uma iniciativa para lutar com Jacó. Aquilo foi proposital. Eu e você, passa, Lia, passa, Raquel, passa o que tiver que passar. Esse aqui pagando em dia, né? Aqui no Val de Jaboque. O Jaboque lote aqui vai ser 10. Sou eu e você. Total de 12. Vai ser Jacó estava se esforçando naquela luta. Jacó estava sendo persistente nessa luta, e eu te entendo, irmão. Há certas situações que você viveu e vive que a sua dedicação é notória, o seu esforço é notório. Você ora, eu sei, até jejua, eu sei, você busca. E é uma luta que sempre exige mais, uma insistência maior. E quando eu olho para o val de Jaboque, eu vejo que parece que a luta não terminava. E parece que aquele que chamou para a luta, ele queria saber, estava disposto a deixar com que Jacó entendesse onde é que essa luta iria parar. Deus sabe até que ponto estamos dispostos a lutar. Às vezes começamos bem, mas logo desistimos. Achamos que estamos com fé, mas logo diante de um obstáculo, de uma situação complicada, concluímos: fé, vai embora, não tenho fé. Diz a Bíblia que Jacó lutou até o romper do dia. E a pergunta é o seguinte: Deus, por que o Senhor consentiu isso? Por que o Senhor consente isso? Que eu lute meses, anos por uma coisa, e eu luto, e eu oro, e eu pelejo. Por que o Senhor consentiu que Jacó rompesse ao dia
começando a noite, e tanto tempo assim permitido pelo Senhor. Aquilo lá estava sendo imprimido na vida de Jacó, uma condição, uma certeza. Jacó estava naquela luta, sendo estimulado, não desiste. E além dessa insistência que Jacó praticava, Jacó sabia e tinha uma certeza: eu não tenho outra coisa a me apegar, eu não tenho para onde ir. Essa é a luta ideal, esse é o momento ideal. Devemos ter o nosso val de Jaboque e saber que eu não tenho para onde ir, só Deus. Eu não tenho onde me apegar, só Deus. É interessante como Deus deixa esse tempo todo Jacó lutando, sendo que ele poderia ter acabado com essa luta repentinamente, lá no início. Para, você está querendo lutar contra mim? Você está vindo contra mim? Eu vou encerrar essa luta agora. Não, Deus permite essa luta perdurar, ir, mas com um objetivo: lute, isso vai te dar valor. Lute, eu estou perto, sou contigo. Deus permite que Jacó lute um bom tempo. Quando lutamos com Deus? Essa pergunta precisa ser respondida, porque nós lutamos com Deus. E eu vou te ajudar a entender isso melhor, se você não conseguiu harmonizar essa frase dentro de você. E talvez você diga: não, eu não luto com Deus, eu nunca lutei com Deus. Sim, você luta, você vai lutar. Como pastor, lutamos com Deus. Quando Deus faz de um outro jeito, um jeito que nós não esperávamos. Deus, eu esperava de outro jeito, de outra maneira. É o nosso val de Jaboque. Lutamos com Deus quando o tempo passa e não acontece. Deus passou. Já são aí 2025. Eu pensei que isso seria resolvido em 2024, em 2023. Deus, e agora? Até agora nada. Deus, isso é uma luta. Lutamos com Deus quando Ele fica calado, em silêncio. Eu preciso que o Senhor responda. E Ele mantém silêncio. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E Ele insiste em ficar em silêncio. Lutamos com Deus quando achamos que Ele nos disse alguma coisa. Eu saio todo contente, todo feliz, quando eu tenho a certeza que Deus falou comigo, e eu vou, como vou realmente guardar essa palavra no meu coração, e guardando essa palavra no meu coração, eu faço dela uma esperança, eu faço dela um movimentar na minha vida, e as circunstâncias difíceis, ela vem, e quando vem eu digo: eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou comigo, só que o tempo passa, e aquilo parece ruir, e aí parece que é uma luta, quando eu acho que Deus falou, e como o tempo passou e as circunstâncias não estão dizendo como Deus disse que me disse, da maneira como me disse, eu já acho que Ele não me disse mais. Que luta! Que luta! Na luta contra Deus, Jacó recebe um golpe. Um golpe, uma intervenção. E esse golpe faz
ser Jacó quem ele é, quem ele sempre foi: frágil, pecador, dependente, insuficiente, não merecedor, necessitado. Deus deixa, diz o texto, Jacó manco. O que é uma pessoa manca, irmãos? Você vai andar, mas para correr vai ser mais difícil. E para jogar bola, irmãos, como é que chuta? Golpe. O golpe de Deus. Esse golpe fez Jacó se recolher à sua insignificância. E ele deve ter começado aquela luta com bastante valentia. Deixa comigo, deixa que eu vou. E Deus deixando: pode deixar, isso aqui eu vou vencer. Eu sou forte, eu tenho força, eu consigo, eu tenho habilidade. Eu vi o meu irmão lutando, porque o meu irmão era um guerreiro. Eu vou conseguir lutar. E Deus deixando, de repente Deus dá um golpe, toca na articulação de Jacó, no nervo ciático, e ele se vê manco. Como é que um manco vai lutar, irmãos? Deixa que eu chuto? Como é que chuta? No rio não. Como, irmãos? Assim estava Jacó. Deus o deixou naquela condição, na condição de um golpe. Deus o deixou e disse: agora é hora de você desistir, né? Agora é hora de você me deixar. Porque quando a gente é golpeado, a tendência é desistir. Pedro, Novo Testamento, negando Jesus. Pedro, irmãos, em dado momento da vida, ele volta à vida antiga, voltou lá para o barco, para pescar. Não dá para mim, não dá. Porque ele recebeu um golpe. Que golpe? Ele achou que podia, ele achou que conseguiria, tanto que ele vai dizer a Jesus: Jesus, se esses aqui te abandonarem, eu sou capaz de ir contigo, seja para a prisão, seja para a morte. Deus, eu tenho disposição. Deus, eu tenho força. Pedro, você não tem força. Você precisa da minha ajuda. E quando vão perguntar para ele: você pertence e tem uma característica pessoal relacionada a Jesus de Nazaré? Ele disse: não é verdade, não é verdade. Diz a Bíblia que ele espraguejou Jesus. Jesus olhou para ele, só com o olhar, e ele chorou amargamente. Como é que não desiste, irmão? Não dá, não deu, não tem habilidade. Só que, como eu li aqui no início dessa mensagem, a inspiração do apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, a capacidade que Deus tem de chamar o indevido, o incapaz, o frágil, a capacidade que Deus tem de escolher pessoas que eu não escolheria, nem você. Porque não depende da habilidade, do recurso, depende da manifestação poderosa, do querer de Deus. Um Deus que escolhe um homem que é suplantador, enganador sim, aquele que através de meios escusos, ilícitos, foi alcançar os seus objetivos. E Deus de olho: eu vou te corrigir, tem um vol de jaboque para você, tem um encontro entre eu e você, você e eu, sozinhos, eu e você. Existem comportamentos que são comportamentos que Deus vai nos empurrando na vida cristã, onde todo cristão, todo eu, você, o que já foi, o que virá, vão ter que ter. Todo mundo vai ter que ter esse comportamento. Fala aí, pastor.
Exemplo de um comportamento que o Espírito de Deus vai levando você a ter, como pegou e deixou com que Jacó fosse. Pode ir, pode fugir, vai para longe, mas eu vou te buscar. E quando você voltar, lá mesmo eu já vou tratando de você. Você ama Raquel, eu vou colocar ela estéril. Deus, não é isso que eu queria, eu sei. Você despreza Lia, eu vou colocá-la fecunda. Deus só está invertendo, eu sei. Disciplinas, correções. Existem comportamentos que eu não tenho como dizer, estou isento. Exemplo de comportamento ideal no cristianismo: ter fé, por exemplo. Você está achando que você vai poder viver sem fé no cristianismo? A Bíblia vai dizer para mim e para você assim: sem fé é impossível você agradar a Deus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11. Minha fé está pouca, está baixa, nenhuma. Não, o Espírito de Deus, Ele vai na realidade gerando fé através daquilo que Ele vai dizendo, porque a Bíblia diz isso em Romanos: a fé vem pelo ouvir. E Deus vai criando circunstâncias: me ouça, me ouça, me ouça. Você não quero, não posso, não devo. E Deus dizendo, insistindo: me ouça. É um comportamento cristão indispensável. Deus não vai abrir mão de você ter fé. Orar. Você que não ora aí, não está orando, você está achando que Deus vai abrir mão disso? Isso é fuga. Foge. Pode fugir. Nem quero que você fuja, porque Ele busca. Você precisa orar. Uma escolha que Deus faz. Deus não precisa agir na oração se assim o quisesse. É claro que não precisa. Mas quando Ele escolhe, eu escolhi para você esse método, esse caminho, essa verdade e esse tipo de vida. Qual? O caminho da oração. A verdade que a oração vai trazer para você. E a vida que a oração produz. Eu não oro. É uma questão de tempo. Você vai precisar de orar. É um comportamento cristão que não pode ser dispensado. Outro comportamento é o cerne do cristianismo. É o ponto maior, é o núcleo, é a administração que o cristianismo tem em relação a tudo aquilo que ele faz. Qual, pastor? Qual é o perdão? É tão sério isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você assim: se você não perdoar, eu não te perdoo. Pontos, comportamentos indispensáveis que o cristianismo não vai abrir mão de você de maneira alguma. Enquanto esses comportamentos estão longe das nossas vidas, precisamos de algumas circunstâncias disciplinares que nos ajuste a isso. Deus não vai abrir mão. E possivelmente Ele vai tocar na sua articulação. Que articulação é essa na sua forma de andar? E quando muda a forma de andar, o pensamento muda, a interpretação muda, tudo muda. Como é que você vive sem fé? Como é que você vive sem orar? Como é que você vive sem esperar em Deus? Como é que você vive sem perdoar? Como é que você vive sem esses componentes que fazem parte do cristianismo? Como? De que jeito? De que maneira? Jacó, como é que você vive do jeito que você iniciou? Suplantador, enganador, querendo as coisas por meios escusos, fugitivo, medroso, e o medo justificável, corre, foge. Seu irmão é guerreiro, e diz a Bíblia que você é um homem pacato. Você está em desvantagem, Jacó. Foge. E Deus olhando tudo aquilo. Agora, o que me impressiona no texto
é que um homem como esse era fácil de dispensar. Um homem como esse era fácil dizer para ele assim: não, tem gente melhor do que você. E tem gente melhor do que você, viu? Só que Deus não dispensou. Deus, Ele não dispensou Jacó, preferiu, fez como meta um encontro no Val de Jaboque para transformar a vida de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Ali nascia uma nova atitude. Deus vai pelo mesmo processo comigo e com você. E eu preciso concluir dessa maneira. Não é o homem que te escolhe. Não é o homem que te escolhe. Não é a sua meritocracia que apluma, se destaca e faz você ser escolhido. Não são as circunstâncias que, movidas favoravelmente, te colocam em situações onde você se beneficia. Não! De maneira alguma. E Paulo explica isso literalmente no capítulo 9 de Romanos. É Deus que olha e quer. É Deus que olha e não abre mão. É Deus que não precisa do ajuste, do ajustado, do adequado, do potencialmente correto. Não, por quê? Porque Jacó, ele não era ajustado, potencialmente correto, de maneira alguma. É Deus quem escolhe. E esse é o seu privilégio. E Ele escolhe dentro da sua boa vontade. Estou fechando para te dizer que Deus fez uma promessa para Jacó. E a fuga dele? E a sua fuga? Fuga tem uma relação muito profunda com uma coisa chamada procrastinação. Quem vai procrastinar geralmente está em estado de fuga. E aí Deus aparece para fazer uma promessa na fuga, no momento de incerteza quanto ao futuro. Todo mundo aqui está preocupado em uma relação com o futuro. Como que vai ser? O que será? O que Deus vai fazer? Deus sempre vai encurralando, fechando o cerco para mudar as pessoas. O Val de Jaboque era o lugar do cerco fechado, o lugar do encontro, tete a tete, é eu e você. Não chame por sua mãe, não peça socorro ao vizinho, não pense em outra possibilidade que não seja eu. Quando algo na sua vida estiver que mudar, e você já observou que tudo muda, nada é para sempre conosco, tudo muda, tudo muda. E quando algo na sua vida tiver que mudar, não deixe, ainda que essas mudanças venham, aquela promessa que Deus te disse lá atrás, porque é ela que vai prevalecer. Por isso, não deixe de levar essas promessas para novos ambientes que você vai frequentar, de maneira alguma. Vá para onde você for com a promessa que Deus te disse. Existem soluções que só serão apresentadas nesse encontro solitário, entre aspas, entre você e Deus. Só. Na sua luta com Deus, e essa luta foi apresentada aqui, eu sei que é de fato uma luta, irmãos. Quando não é do nosso jeito, quando o tempo passa e não acontece, quando na realidade Deus resolve ficar calado e a gente pede a Ele para falar, quando
Na realidade, ele lhe disse, a gente sabe que ele disse, só que o tempo passa, as circunstâncias mudam e a gente acha que ele não disse mais. Quando tudo isso vai acontecendo, a nossa luta com Deus pode não ter sido e nem será do jeito que a gente quer. Ok, pode ser. Pode ser que ela não venha no tempo que a gente esperou ou espera. Pode ser. Pode ser que Deus, por opinião própria, tenha resolvido ficar em silêncio. Pode ser. Pode ser que eu não tenha tido a condição de guardar uma palavra que Ele me deu, e eu tinha que ter guardado, só que as circunstâncias, elas foram tão opressas, elas foram tão realmente ameaçadoras e aflitivas, que eu não guardei. Pode ser. Só que a palavra não muda, o Deus da Bíblia não muda, Deus é inerrante. Eu te disse, vai ser da forma como eu te disse, no meu tempo, para a minha glória. É exatamente o que Deus fez na história de Jacó. Não no seu tempo, Jacó, quando eu te disser. E teve um momento que Deus disse a Jacó: sai de Padã, pode voltar. Não foi no tempo de Jacó. E o medo de Jacó estava lá no Val de Jaboque. Normalmente, o meu irmão vai me matar. Como que será o meu futuro? Como que vai ser isso? Deus estava marcando aquele encontro e falando com Jacó: Jacó, não é do seu jeito, ok, não é do seu tempo, ok, eu fiquei em silêncio, ok, mas agora estou aqui, quero te dizer uma coisa: insista, insista, não deixe de insistir. Irmãos, a insistência é um mandamento, a perseverança é algo que Deus quer. E Deus deixar alguém lutar com Ele até o romper do dia é um teste. Deus deixar você lutar da forma como você está lutando, já desistiu, não desistiu mais, voltou, desistiu. E Deus te olhando e dizendo para você: vai, insiste, estou te vendo, eu sei o que eu faço com você. É algo que realmente você encontra nas Escrituras. E o golpe que Ele vai te dar, não tenha medo, você vai continuar a andar. É um golpe só para tirar suas forças vitais, normais, baseados naquela condição que você tem, que eu tenho, do orgulho, do convencimento humano. O golpe que torna uma pessoa manca é proposital. No golpe que Deus dá, dói, mas faz marcar, diminui a minha pressa, deixa essa marca sempre para que eu olhe: Deus me venceu. Você será a única pessoa que poderá dizer às outras pessoas depois do Val de Jaboque: tive um encontro com Deus e Ele me tocou, vi Deus face a face. A ideia de Deus te tocar, a ideia de Deus falar com você, a ideia de Deus deixar claro para você com essa certeza: sou eu quem estou falando, é uma ideia de mudança, de transformação. Você vai deixar e vai ter que deixar de ser Jacó para ser Israel. É isso. A ideia de ser suplantador, todo atrapalhado, para que aquele Jacó agora, lutando com Deus, fosse ferido através de um golpe. Experimentou Deus. Sabe aquele medo que ele tinha do irmão? Ele encontrou com Deus. Sabe aquele estresse que o futuro dá? O futuro dá um estresse? Dá. O futuro dá um estresse. O Val de Jaboque aniquilou isso. Sabe aquela ansiedade
aquela coisa ruim de se sentir em função das incertezas. O val de Jaboque eliminou isso. Que Deus marque um encontro com você. Deus sabe quem você é, sabe das suas limitações, não vai abrir mão de você, porque Ele não tem necessidade disso. Ele prefere pegar você para transformar. Talvez doa o val de Jaboque. A ideia é exatamente essa. Como é que você chama? Jacó. Como é que você chama? Jacó. O que Deus vai fazer? Você não chamará mais Jacó. Você se chamará Israel. Deus vai mudar você. Tenha certeza disso. É o objetivo do corpo de Cristo, do cabeça que é Cristo. Ele vai tratar com você. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porque Deus deixa você fugir, mas está de olho em você. A qualquer momento, volta! Deus deixa você na terra de Padã Arã, ok? Fica aí, não tem problema. Senhor, mas eles estão me enganando. Labão me engana. 10 vezes mudou o meu salário. Deus olhando, eu sei. Eu estou te disciplinando. Aguenta a mão aí. Deus, eu amo tanto Raquel. Lutei 7 anos por ela. 7 anos. E Labão, meu sogro, me enganou. Eu sei, eu vi tudo, estou vendo tudo, permiti. Deus, quando vou lutar mais 7 anos, o Senhor faz linha fecunda. E Raquel estéril. Não é do meu jeito, não é como eu pensei, eu sei. Não é como você pensa, é como eu penso. É para a minha glória e no meu tempo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus, nós somos chamados como Jacó. Temos vícios, erros, achamos que temos que manipular, ajeitar, achamos que na força do braço podemos conquistar, e o Senhor de olho em nós, pelo embaraço, pelo laço, pela situação difícil, a vontade que dá é fugir para Padã Arã, eu sei, e a gente está fugindo, só que nessa fuga, o Senhor está nos olhando, e até vai com a gente. Quando Adão foge, o Senhor foi aonde ele estava. Quando Jacó fugiu para Padã Arã, o Senhor foi lá em Padã Arã. O Senhor vai aonde é necessário, vai Deus, onde o meu irmão está tendo necessidade, diante dessa fuga. Ali Deus, faz o que o Senhor fez com Jacó, faz promessas, fala que vai ajudar. A Bíblia diz que o Senhor faria com Jacó aquilo que o Senhor havia referido. Quer dizer, o Senhor tinha um plano para ele, o Senhor tem plano para essa igreja, para os membros dessa igreja. Deus, Pessoa, Pai. o Senhor sabe o que faz. Ali, ó Deus, em Padã Arã, Jacó estava sendo opresso. 10 vezes, Deus, mudaram o salário de Jacó. Tem gente que está no mercado de trabalho, tem gente que está em certos lugares recebendo opressão de outras pessoas. Claro, está. Só que o Senhor está olhando tudo isso. O Senhor está permitindo todas essas coisas. Só que em dado momento, assim como o Senhor fez com Jacó, o Senhor fará com meu irmão, com a minha irmã. O Senhor dirá: vá para onde eu te mostrarei. Faça o que eu estou te dizendo. Aceite as minhas palavras. Deus, isso vai mudar tudo. Isso vai realmente, ó Pai, transformar tudo neste momento. E o Senhor tem um momento. Jacó saiu de Padã Arã, ó Deus, para retornar, onde o Senhor disse para ele que retornaria.
E aí, retornando, ó Pai, eu sei, a aflição continuava. Labão estava, ó Pai, na condição de perseguir Jacó. Deus, ainda que tenha gente nessa casa fazendo a sua vontade, está sendo perseguida ou perseguido de alguma forma, Deus, eu sei, o Senhor está vendo. No caminho de volta, tinha, ó Pai, um ribeiro, um córrego, e, ó Pai, algumas travessias chamadas de Val de Jaboque. Era um lugar que se atravessava. Deus prepara para o irmão, para a irmã, um lugar para que o irmão e a irmã, diante da aflição, do medo, da angústia, possa atravessar. Tem gente, Deus, precisando atravessar, ir para o outro lado. Já se passou tanto tempo. E essas lutas, Deus, essa luta do irmão que diz: Deus não é do jeito que eu quero. Da irmã que fala: Deus, já passou tanto tempo, não vai vir mais. Deus, esse que recebeu uma palavra e guardou essa palavra com carinho, só que o tempo passou e as circunstâncias mudaram e já não acredita mais nessa palavra. Deus, vivifica essa palavra no coração da irmã, do irmão, em nome de Jesus. João Batista passou por isso. És tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos outro? Deus, era o Senhor mesmo. O Senhor já estava lá, curando os coxos, expulsando os demônios, curando os doentes. E João Batista precisava ser avivado. Deus, existem pessoas aqui que estão precisando serem avivadas. Aceita a nossa oração. O jeito que o Senhor escolhe para essa pessoa. Se o Senhor escolheu para alguém aqui, enquanto essa pessoa não orar, enquanto essa pessoa não insistir na oração, o Senhor não vai dar, o Senhor não vai liberar. Deus, toca no coração, na mente. Deus, leva essa pessoa para o caminho da oração, para essa verdade que a oração demonstra, para essa vida, ó Pai, que a oração pode, ó Deus, promover. Ajuda-nos como povo do Senhor. O Senhor não desistiu de Jacó. Se tratando dele, da condição dele, do que ele fez, de quem ele era, poderia ter desistido. Se tratando de nós, da nossa condição, do nosso perfil, de quem somos, o Senhor pode desistir, sim. Só que o Senhor não faz isso. O Senhor pega para trabalhar, o Senhor pega para transformar, o Senhor pega para mudar, porque o Senhor é Deus que transforma de Jacó para Israel. Deus transforma o povo congregacional de Jacó para Israel. O Israel de Deus, aquele povo que tem fé, aquele povo que perdoa, aquele povo que te busca, aquele povo, ó Deus, que é sensibilizado e dá prioridade ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. A sua palavra, ó Pai, que a condição que o Senhor quer, do jeito, para a sua glória, o Senhor faça nessa igreja e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deus te abençoe. Amém. Joãozinho.